Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora diante do segundo trimestre da nossa lição, a próxima lição que estaremos ministrando no domingo, dia 1º de abril, dia 2 de abril, é a lição voltada para jovens. Estaremos falando sobre o livro de Salmos, um livro que é muito lido, nas nossas igrejas. Talvez seja um dos mais lidos no Antigo Testamento. Inclusive é um livro que muitas vezes nós temos o hábito de ler quando não temos nenhuma referência em mente, É lido muito em festas comemorativas e em outras ocasiões. É um livro litúrgico. Estaremos falando um pouco sobre este livro. Estaremos trazendo aqui, nessa primeira lição, ela vai ser um pouco mais complicada, porque estaremos trazendo alguns termos teológicos, Será uma visão panorâmica deste livro, Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais dentro de um contexto mais teológico. E como eu gosto sempre de dizer, nessa videoaula, a nosso propósito é trazer um suporte, a professores de escola dominical e alunos aplicados que querem aprofundar um pouco mais. Se você quiser saber bastante coisa, muito sobre este livro, fique conosco até o final. Estaremos aqui trazendo algumas curiosidades relacionadas ao livro, também conhecimentos básicos para que possamos ter uma boa escola dominical. Você está no canal Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes. Eu sou o presbítero Marcelo e congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E temos ministrado a lição de jovens e também a lição de adulto, onde começamos falando sobre o tema família. Falamos ali sobre Abraão e Sara, sobre a precipitação ali diante da promessa de Deus. E nessa estaremos falando sobre o livro de Salmos, sobre o que ele tem para nós. Então, nessa primeira lição estaremos trabalhando exatamente uma visão mais panorâmica. Então, nós estaremos falando aí sobre este livro tão importante, não só para Israel, como também para a igreja primitiva, E também para nós hoje. O texto áureo, o texto principal, disse-lhes estas palavras que vos diz, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Eu quero chamar a sua atenção para este pequeno enunciado de Jesus aqui, onde ele fala lei, profeta e salmos. Isso aqui, na verdade, Jesus está citando a divisão da Bíblia hebraica. Mais para frente estaremos estudando um pouco sobre essa questão aí, sobre como era enxergado, como era dividida a Bíblia hebraica. É um pouco diferente da Bíblia grega, da Septuaginta, Então estaremos falando sobre o livro de Salmos, que nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Então, o livro de Salmos é aquele livro que traz para nós uma maneira correta de aplicar a nossa vida devocional a Deus, de adorar a Deus. Ele nos traz exemplos de grandes homens como Moisés, Salomão, Davi, Asaf e muitos outros, que ali tem alguns salmos escritos, e a maneira como eles buscavam a Deus. São pessoas que estarão nos dando um exemplo de como buscar a Deus com sinceridade. Na nossa introdução, estudaremos ao longo deste trimestre sobre o livro de Salmos, a maior coletânea de música e louvores da Bíblia hebraica. Um livro poético e teológico que traz em seu bojo a soberania de Deus em forma de orações e louvores. Estaremos vendo sobre a autoria, datas, estruturas, entre outros assuntos relacionados ao livro. Então ele é considerado a maior coletânea da Bíblia hebraica. Os judeus usam muitas citações de salmos, inclusive em suas festas comemorativas. E ele é uma coletânea de música, de louvor. Mas também estaremos falando sobre ele como poesia e a sua parte teológica, aonde ela apresenta Deus, como ela apresenta Deus, e como ele nos mostra a maneira de adorar esse Deus. Então estaremos trabalhando essa questão teológica. Estaremos falando sobre a sua autoria, data e a sua estrutura, como ele é formado também, Então esse será o nosso segmento aqui deste assunto. Então o primeiro tópico da lição fala o livro que fala ao coração. O subtópico aí diz o livro de Salmos e Jesus. Então nós citamos aqui, lá na verdade prática, ou melhor dizendo no texto principal,
né, nós vemos ali que Jesus, ele mostra que o livro de Salmos já falava dele quando ele cita ali a última parte. Então o que ele faz ali? Jesus apresenta o livro de uma forma messiânica, falando sobre a sua função aqui em prol de Israel e dos pecadores. É interessante que Cristo, ao citá-lo, ele segue a estrutura da Bíblia hebraica, a Taná, que é a lei de Moisés, a Torá, os profetas, o Nevi, e os Salmos, que é os Ketuvim, né? Essas são as divisões da lei hebraica. Então, a Torá é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né? Os profetas, o próprio nome diz, né? São os Nevi aqui, a palavra hebraica, né? Para profeta, e os Ketuvim, que é a palavra hebraica para escritos. Então, Jesus cita os Salmos como ele está no topo da coleção dos Ketubim. Então, por isso ele fala leis, profetas e os Salmos, que está no topo ali da coleção dos Ketubim. Quando você vai para a Bíblia hebraica, existe uma diferença de montagem. Por exemplo, os Ketuvim, na Bíblia hebraica, ela é dividida em profetas maiores e menores. Aqui nós vamos ver que está tudo relacionado, não existe essa subdivisão, né? Inclusive na Bíblia hebraica, os profetas menores, que são 12, na verdade eles formam um livro só. Então a gente vai estar estudando um pouco isso aí, para entender um pouquinho sobre a estrutura desse livro. Então está aqui, eu trouxe esse quadro para vocês entenderem mais ou menos como que seria a divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem a Torá, que são os 5 livros de Moisés, que é a lei, né? E depois tem os profetas. Você observa que nos profetas, entre alguns livros que na Bíblia, na Septuaginta, não é chamado de profetas, é mais livro histórico, mas aqui eles entram como profeta, que é o caso de Josué, Juízes, também o livro de Reis, né? Que são livros que são históricos, mas aqui eles entram na classe de profetas. Do outro lado aqui nós temos os escritos, né? Que são Salmos, Provérbios, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, até Daniel. Você está vendo aqui, Daniel, na Septuaginta ele é considerado profeta. Aqui ele é um livro, são os escritos, são os Ketuvim, né? Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônica. Observa que 1ª e 2ª Crônicas, aqui é considerado escrito. Ele conta a mesma história de Reis e lá em Reis é considerado profeta. Então você vê que essa é a divisão da Bíblia hebraica. E quando Jesus fala sobre a Bíblia hebraica, ele fala assim, o que está escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos, que é o título principal aqui dos escritos. Então ele cita a estrutura da Bíblia hebraica. Então a gente vê que Jesus estudava a Bíblia hebraica e conhecia ali toda a sua estrutura, né? O livro de Salmos e a igreja. É provável que na igreja primitiva eram entoados salmos, como acontecia nas sinagogas, né? Nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 14, 26 e 5 e 19, onde fala que vós, quando reuniam, tem salmos, né? Outros têm doutrina. Porém, há evidência de composição de louvores feita pelos apóstolos, como é em Efésios 5, 14, em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, e algumas espalhadas por todo o livro de Apocalipse. Paulo e Sila também cantavam na prisão. Então, que música eles cantavam? Não sabemos, mas sabemos que eles tiveram, sim, alguma participação na coletânea musical da igreja primitiva. Por exemplo, Romanos capítulo 8, quando Paulo fala nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ali é uma espécie de hino, falado em forma poética, né? Trazendo ali uma oração, né? Um clamor em forma de uma canção. Então existe sim, além dos salmos, acreditamos que eram lidos na igreja primitiva, assim como era lido nas sinagogas. Todos os sábados eles liam salmos na sinagoga, liam também nas festas. Era um livro que fazia parte da liturgia hebraica, mas também fazia parte da liturgia cristã da igreja primitiva e faz parte da nossa liturgia até hoje. Temos ele na nossa Bíblia, é um dos livros que é mais lido, né, nos nossos dias hoje. Algumas pessoas até usam algumas passagens para colocar aberto em suas casas, né? Tivemos muito Salmo 91, né? Pessoas que às vezes não lêem nem a Bíblia, mas ele tem lá ele aberto. Às vezes você encontra muitas citações de Salmos também em quadros, né? Então a gente vê que é um livro muito mais usado do que a Bíblia no seu contexto geral. Então nós temos aqui o título do livro. A primeira coisa que nós estudamos aqui é a palavra psalmos, né? Psalmos, que significa louvor na língua grega, né? Psalmos significa, então, quando você vai ler os Salmos em grego, né? Lá na Bíblia grega o título que aparece é Psalmos, né? Ou transliterando para Salmos. Agora na Bíblia hebraica nós temos mais, mas eu citei pelo menos 2 nomes que é mais comum quando se trata dos Salmos. O primeiro é aquela primeira palavra ali que é Mismor, né?
quando você está lendo a Bíblia hebraica, é comum você encontrar Mizmor le David, ou significa Salmo de Davi, Mizmor le David, né? Ou Salmo concernente a Davi. Você vai encontrar muito numa Bíblia hebraica. Se você pegar uma Bíblia hebraica, a Taná, e for ler um livro de Salmos, você vai encontrar essa expressão ali, Mizmor le David, né? Agora, e temos a outra palavra aqui, que é a palavra Terlim, né? Que está na nossa lição, louvores ou música, em uma transliteração latina, significa melodia ou tanger algum instrumento de cordas. Então o terralim tem mais esse viés, significa instrumentos de corda. Isso é relacionado muito ao fato de muitas vezes salmos foram cantados acompanhados de harpa, né? Então aquela harpa de cordas que a gente conhece ainda hoje, então por isso ele tinha uma relação muito parecida, chamava terralim exatamente por ser acompanhado por instrumento de corda. Temos igual aqui um exemplo aqui, né, de um salmista, né, tocando a sua harpa, né? Então a gente vê que são nomes, né, da Bíblia. Você vai encontrar também outros nomes de salmos chamado masquil, né? Masquil seria o quê? Salmos de instrução. Então há vários nomes, mas os principais são esses aqui. Salmos no grego, Mizmor no hebraico e também Terlim, né? Mizmor significa louvor, tanto Mizmor como Terlim significa louvor. Só que o Mizmor também pode significar concernente, né? Mas isso aí é só para efeito de estudo mesmo. Autoria e data. Uma das coisas mais complicadas que a gente vai ver aqui é como colocar uma data ou uma autoria no livro de Salmos. Isso é um problema, né, que passa gerações, atravessa gerações, porque nem arqueologicamente conseguiu descobrir a maioria dos salmos de quem realmente é a origem, né? Então nós temos aqui, a datação de uma obra implica na determinação de sua idade e aproximação de autoria, o que é quase impossível em relação aos salmos, visto que foram produzidos em épocas diversas, por pessoas diversas e eram repetidos em Israel em seu culto a Deus, como no caso de nossa himnologia contemporânea, dificilmente conseguimos identificar com precisão a época de criação ou autoria daquilo que cantamos em nossas igrejas. O principal critério para o uso dos cânticos em nosso meio é o seu conteúdo teológico, correspondente com a nossa fé e da comunidade que integramos. Então a gente vê aqui que é complicado nós descobrirmos exatamente a sua origem, a sua data, porque eles eram cantados, eram repetidos. Então, muitas vezes não se sabe, a maioria deles, em que época foram escritos. Temos algumas coisas aproximadas, mas no geral é um livro que ele foi coletado, né, no Salmo. Não quer dizer que ele foi escrito do primeiro capítulo, ele foi até o 150. Ele foi coletado de acordo com o que foram citados e depois juntou em uma coletânea. A própria Bíblia, nela foi feita assim, a Bíblia hebraica, o livro do profeta Isaías, Jeremias, não era tudo num livro só, eles foram coletados ali, formado o cano hebraico, né? Então o livro de Salmos, ele segue essa dificuldade que a gente tem, né, de saber, porque são 150 salmos, e de saber literalmente há salmos que é difícil identificar até quem escreveu, né? Então vamos mais um pouquinho aqui. Outro aspecto a ser considerado em relação à autoria é que, da mesma forma como muitos escritos sapienciais tardios são atribuídos a Salomão, muitos salmos são atribuídos a Davi, mesmo apresentando evidências históricas de escrita mais recente. Então existem salmos que nós atribuímos a Davi devido a ele ser muito parecido com salmos de Davi, mas há alguma dúvida em relação a esses salmos. Não vamos entrar aqui em detalhes, porque o nosso objetivo não é fazer um panorama total do livro de Salmos, mas existem salmos que são atribuídos a Davi exatamente pelo contexto dele, mas há escritores que dizem que foi escrito bem depois de Davi. Certamente isso deve à relação de Davi com uma espécie de pai do culto a Israel e de sua organização. Há 73 que levam a autoria davídica, mas nem todos foram de sua produção. Então é isso aí que nós entendemos. Há 73 salmos que foi Davi que falou, que pronunciou, mas não quer dizer que todos foram produzidos por eles. Então não dá para saber realmente quem é a autoria de todos os salmos. Mas 73 dos 150 são relacionados a Davi, né?
Nós temos aqui os tipos literários em Salmo. Nós temos alguns tipos literários. É interessante que o Salmo ele preenche todas as lacunas que nós precisamos para um culto, né, litúrgico, né? Por exemplo, existem cultos hoje que eles fecham em duas coisas, em música e pregação, né? Existe culto, por exemplo, culto de jovens, né? Os jovens gostam muito de música, de louvor, e poucos, às vezes, não todos, né, gostam de oração, né? Também oração, né, que é pregação da palavra. Então, agora o salmo de louvor, os salmos ele traz um complemento litúrgico para toda a área do culto. Nós temos ali hinos de louvor, de lamentação e súplica, que seria oração, de culto, de ação de graça ali, né, os salmos dos reis, né, de honrar os reis, e o salmo de sabedoria, que seria aquele salmo de doutrina, como falamos aqui, o salmo de Masquil. Você vai encontrar isso na Bíblia. Masquil significa instrução, né, que é o salmo de sabedoria. Então ele traz, né, no seu bojo todo o conteúdo litúrgico para que seja feito um culto dentro da vontade de Deus, num culto de adoração. Mas ele tem ali salmo, ele tem doutrina, né, que é o salmo de Masquil, tem doutrina, né? O Salmo 119 fala muito sobre a palavra de Deus, é um acróstico, né, sobre a palavra de Deus. Então a gente vê aí como que esses salmos são importantes na cultura, né, hebraica e também para a igreja primitiva. Nós temos aqui Manet, esse teólogo aí, ele explica que essa divisão de salmos em 150 poemas é mais simbólica, isso aqui é importante, do que real, pois na realidade há uma ligeira flutuação. Por exemplo, os Salmos 9 e Salmos 10 formam um só, né? Então nós temos, em vez de ter 9 e 10, nós temos um salmo só, que seria uma formação de dois salmos, né? Como também o 42 e o 43. Os Salmos 14 e 53 são duplicados, ou seja, a mesma coisa que um fala, o outro fala também. O Salmo 108 é composto de duas metades, dos Salmos 57 e 60. Se você fizer a conta aqui, você vai perceber então que não existe 150 salmos. Nós temos um salmo, temos dois salmos, temos aqui, como é duplicado, mais uns salmos, né? Então nós temos 1, 2, 3 e aqui nós temos 4, que seria metade. Então nós temos 4 salmos, que se nós fosse contar na nossa Bíblia, daria o quê? 6, né? 6, 7, 8 salmos. Então nós temos uma média de 140 e poucos, 46 salmos por aí. Só você fazer a conta, né? Se eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, dá 6. O Salmo 108 é a duplicação daqueles 2 ali, então eu tenho 8. 8, eu tenho menos aí, eu tenho 8 salmos aqui, né, que duplicou. Então é só você fazer a conta, você vai ver que não tem 150 salmos. Mas isso, então o fato de ser 150, como o comentarista ali, o teólogo ali diz, é mais simbólico, né? Então isso não altera o texto, né? É importante, mesmo que os Salmos 9 e 10 sejam salmos, né, 2 salmos para nós, na Bíblia hebraica seja um salmo só, isso não muda o contexto, né? Uma coisa importante, a gente vê muita gente falar assim, mas os salmos não tem versículos, ele tem versos, né? Isso é muito relativo. Por quê? Porque o salmo não é só música, o salmo tem oração, o salmo tem poema. Poema tem verso, mas oração, se você escrever ela tem versículo. Porque o verso e versículo difere pouca coisa. Por que é importante saber isso? Porque às vezes alguém fala assim, não, vamos ler aqui salmo tal, versículo tal, alguém corrige, não é verso, porque salmo não tem versículo. Isso é um problema, porque na verdade a Bíblia não tem versículo. Os versículos foram colocados bem depois, a Bíblia é um texto direto, escrito direto. Então, se eu fosse pegar por essa lógica, nem Salmo nem a Bíblia teria versículo, e nem Salmo teria verso, né? Porque na cultura hebraica não existe essa divisão. Na cultura hebraica o texto é direto, tanto na melodia quanto na própria Bíblia. Então, se alguém falar assim, Salmos não tem versículo, você pode retrucá-lo se você quiser. A Bíblia também não, né? Nenhum texto da Bíblia tem versículo, porque ela foi colocada depois para facilitar o nosso estudo. Mas a Bíblia não tem versículo, para ser sincero, nem capítulos. Ela era o texto que ia pulando de texto a texto, né? Por exemplo, as profecias de Jeremias. Ele não fez toda a profecia, é a mesma coisa de Salmo. Ele não pegou o capítulo primeiro e já foi falando primeiro, segundo e terceiro, não. Foi fato que foi acontecendo e foi sendo registrado em rolos separados e depois juntou. Então, se você for pegar por aí, nós não temos na Bíblia a divisão de capítulo e versículo, foi feita, se eu não me engano, lá pelo ano de 1400 e pouquinho, não lembro certinho a data, mas depois você pode pesquisar,
você vai ver que até essa época, né, na verdade até a invenção da máquina de imprensa, ela não tinha divisão, né, então era mais complicado para a gente entender essa divisão aí. Isso é para facilitar. Imagina você ter que caçar um trecho do livro do profeta Isaías e você não ter como saber qual capítulo, qual versículo. Você teria que conhecer todo o livro para ir exatamente naquele texto onde ele fala daquele assunto. Então a Bíblia, isso foi para facilitar para nós. Então fica aí a dica para você. A Bíblia original, ela não tem versículo, nem nos Salmos e nem no restante da Bíblia, beleza? Os Salmos foram criados em um contexto social que estava em diálogo com outras culturas e suas formas literárias. Eles revelam uma linguagem e estilo comum na época em que eram conhecidos entre os povos, sendo o principal deles o uso paralelismo, portanto, da repetição. O que quer dizer? Paralelismo é uma forma de linguagem da cultura hebraica que às vezes um versículo em cima, né, um texto em cima, ele contradiz o de baixo, né, ou concorda com o de baixo, né, então ele chama paralelismo, são dois versículos, né, ou se contrapondo ou concordando entre si, né, um confirma, né, por exemplo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, né, isso é um paralelismo, bondade e benignidade, né, o Senhor é juiz, mas ele também é castigo, paralelismo de contrário, sintético, né, depois você estuda, você olha essa divisão, não vou entrar aqui nessa questão, porque é um assunto mais complicado, é mais uma questão de hermenêutica, e não dá para explicar isso aqui, mas na cultura hebraica é mais ou menos assim. Os salmos são registrados da conversa entre homens e Javé, as orações e cantos que circulam entre o povo. A linguagem poética certamente era mais adequada para esse tipo de interlocução, pois ela era capaz de expressar um pouco mais o sentimento humano que envolvia o cântico de louvor e ações de graça, as orações de súplicas e lamento. Uma curiosidade, por que os salmos, né, na verdade não é só o salmo, nós encontramos muitos textos da Bíblia que são em formas de poesia, né? Você vai encontrar, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, é um cântico de Moisés, ele repete a lei em forma de canto. Por que eles faziam isso? Exatamente pelo fato de que quando você cita poemas ou canta, há uma facilidade maior de você gravar, né? E como a tradição era oral, por isso os hebreus eles usavam muito esse artifício de fazer em forma de poesia. Porque imagina, você pega uma música, hoje que você canta a música, se você pegar o texto dela e tentar decorar o texto, talvez você não decora. Mas se você aprender a cantar essa música, você canta ela de cor e salteado. Então, você vê a facilidade quando você canta, né? Quando você recita poemas. Então a facilidade de gravar é muito maior quando você usa esse estilo de linguagem, que é a linguagem poética ou da música. Então, por isso era comum eles usar essa poesia. E também pelo fato aqui, como diz aqui o nosso texto aqui, que também tem a facilidade de mexer com o emocional. Observa para você ver, você está numa igreja, né? Você está num culto de Jeová abençoado. O pregador fala que Jesus salva, que ele cura, que ele batiza e leva para o céu. Você dá um glória a Deus. Mas se isso for falado em música, cantado, com aquela emoção, né, o glória a Deus aumenta, né, a sua espiritualidade, né, aumenta porque atinge o seu emocional, né? Então a música ela tem esse poder, a poesia tem esse poder. Então o que eles fazem? Eles usaram a música, usaram a poesia para conseguir atingir a alma, para conseguir atingir o sentimento, né, mais profundo do homem. Então é interessante como que os hebreus eles eram inteligentes, né, eram sábios para fazer esse tipo de estudo. Você vai ver, por exemplo, o livro de Cantares é um livro totalmente romântico e poético, né, onde Salomão expressa ali o seu sentimento, a sua esposa, né, comparada a Israel e também comparada à igreja, né, ali existe uma comparação, mas ali são palavras que expressam sentimentos usando figuras de linguagem. Então é um uso muito comum, né? Tenta ler um texto normal e depois tenta cantá-lo para você ver, a facilidade de gravar é muito maior. Então eles tinham essa ideia, né, esse entendimento. Os salmos foram escritos em períodos diversos, né, nós temos aqui, voltando um pouquinho aqui, eles foram escritos em estilo comum à época. É outra coisa importante, quando se vai estudar Salmo, é importante conhecermos a teologia da época, conhecermos os costumes da época. Por quê? Porque, inclusive, o Salmo cita instrumentos que nem conhecemos hoje, nem sabemos se existe, né? Já não foi descoberto nada dentro do livro de Salmos, alguns instrumentos que são citados,
que nem existe. Então a cultura da época influenciava também nas escritas, na poesia, né, na música. Então essa influência cultural, né? Por isso que quando estivermos lendo o Salmo, a gente precisa também, antes de entender que é só emoção, que é só poesia, entender também o que o Salmo realmente está dizendo e qual é o contexto ali do salmista naquele momento, né? Por que eu estou falando? Exatamente porque, os salmos foram escritos em períodos diversos, né? Temos salmos que foram compostos no deserto, como os salmos atribuídos a Moisés, no reinado de Davi e Salomão. Temos salmos no período de exílio. Olha para você ver, nós temos salmo que foi escrito no período do exílio. Israel estava lá no cativeiro babilônico, e tem salmos que é daquela época. Temos também salmos pós-exílio, né? Lá no ano 537, como você pode ver, o livro de Salmo faz parte de toda a história de Israel. Alguns deles eram citados em ocasiões especiais, como o 92 e o 136 era citado no sábado. O 120 a 134 é chamado Cântico dos Degraus. Talvez você já leu isso na sua Bíblia, na epígrafe. Significa... O que é Cântico dos Degraus? Significa Cântico da Subida. Por quê? Eram os peregrinos que vinham de outras terras para adorar Israel, ao Deus de Israel. Esses peregrinos judeus que vinham de outras terras, então quando eles vinham para Israel para adorar, né, igual aquele caso de Elcana, que uma vez por ano para oferecer sacrifício, os judeus tinham esse hábito de uma vez por ano, né, estar ali na festa do Pentecostes, ali na festa da Páscoa. Então eles cantavam os salmos do Salmo 120 ao 134, que é conhecido Salmo dos Degraus, salmo que era cantado pelas pessoas que vinham de longe, né? Lembra que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, tinha gente de tudo enquanto é região ali. Então aquele povo ali, eles cantavam esses salmos aqui. Por isso é chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico da Subida. Né? Uma curiosidade para você, quando você estiver lendo a sua Bíblia, você vê lá Cântico do Degrau, você vai lembrar disso aí. Era o cântico que era cantado não só pelos turistas, né, vamos dizer assim, pelos os que estavam chegando ali, mas também pelo próprio judeu. Mas era comum que eles cantavam, significa subindo a Jerusalém. Subindo, cântico de subida para Jerusalém. Né? Composição e propósito do Salmo. Primeiro, nós temos aqui essa divisão é para efeito de estudo, né? Ela é uma divisão mais teológica, ela não tem essa divisão não existe na Bíblia hebraica, é bom sabemos disso. Ele é dividido para efeito de estudo. Por quê? Nós temos aqui, cada livro aqui, ele tem um período em que ele foi montado, né? Lembra que nós falamos que o livro de Salmo, ele acompanha toda a história? Nós temos Salmo que foi feito por Moisés, Davi nem existia. Né? Tem muita gente ainda que dá ler salmos de Davi, os 150 salmos, como se fossem todos de Davi. Nós temos salmos de Moisés, né? Lá no deserto, Moisés fez um salmo e ele veio parar na coletânea. Nós temos salmo, por exemplo, lá no exílio, né? Depois veio parar na coletânea. Então são salmos que foram escritos posteriormente e depois todos ajuntados na Bíblia, né? no saltério, vamos dizer assim, naquele conjunto de salmos ali. Então o livro 1 é aqueles que são atribuídos a Davi, que são 73 salmos atribuídos a ele. Então esse é o primeiro livro, né? Podemos dizer assim. Depois nós temos o segundo livro, que é composto do livro 2 e o livro 3, né? Que é atribuídos a Salomão, a Corá e a Asaf, né? Esses aqui, por exemplo, é também no período de Davi, alguns deles, no caso de Asaf, né? Esses cantores aqui são, né, aqueles cantores que foram instituídos por Davi, depois por Salomão, né? Então nós temos aqui o livro 2 e 3, são aqueles salmos que são atribuídos a eles. Temos o livro 4, que é o livro pós-exílio, após o retorno em 537 a.C., quando eles retornam, né? Então tem aquele livro depois do exílio, lá pelo ano 537, né? Nós temos esse livro aí que foram escritos alguns salmos, né? Trazendo lembrança lá do exílio. E temos também o último, um inspirado, que pode ter trazido o livro à existência, né? Que é um inspirado escriba, que esse que é bem lá no início, né? Antes, quando ele estava saindo do cativeiro, é chamado livro 5, porque surgiu depois do livro 4 aqui, né? Acredita-se que naquele período em que o rei Ciro, né, dá aquela voz de liberdade para os judeus, então nasceu esses salmos, e alguém acredita que esses salmos foram levados para algum escriba inspirado lá pelo ano 444, naquela ordem do rei Ciro, para libertar Israel de cativeiro e construir o templo. Então nós temos aqui a divisão, que seria mais ou menos aqui, livro 1, 2, 3, 4 e 5. Os 2 e 3 aqui Corá, os 5 pós-exílio e os outros lá bem no iniciozinho, né? Quando eles estavam no exílio ainda, né? Esse aqui eles estavam exilados, esse aqui estavam pós-exílio.
Então vamos aí, só para efeito de estudo, que a nossa lição está falando um pouco sobre isso, então eu achei importante explicar por que essa divisão, né? Porque não estou trabalhando os temas de cada livro, porque lá na lição está mais ou menos já mostrando isso. Só para você entender por quê. O primeiro livro, então, é o atribuído a Davi, o segundo e o terceiro a Salomão, a Corá e a Asaf, os pós-exilos, né? E os inspirados, que aconteceu, pode ser no exílio ou pós-exílio também. Não se sabe ao certo quando isso aconteceu, acredita-se que foi nesse período aí. Então, são 5 livros, o Saltério é dividido em 5 livros, presta atenção. Isso é para efeito de estudo, não existe essa divisão na Bíblia Hebraica. Isso é quando foi montadas as coletâneas, então eles foram numerando e vendo como que aconteceu. Os primeiros, e aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que é os últimos a ser. Então, presta atenção, até o quarto nós temos do retorno, depois apareceu esse 5º livro aqui, que não se sabe ao certo se que algum escriba dessa época trouxe ele. Então, por isso, completou 5. Porque se você pegar o livro de Salmos, ele trabalha tanto no período de Moisés, você vai encontrar no período de Davi e Salomão, você vai encontrar depois no exílio, depois pós-exílio. Então, são pelo menos aí 4 períodos, né? Moisés, Davi, Salomão, exílio e pós-exílios. Então, ele faz parte de toda a história de Israel. Então, por isso que é difícil datar certinho quando for escrito, porque há salmos que foram escritos numa época, outros foram escritos em outra. Ele não é um livro fechado, né? Aí nós temos aqui classificação literária. Nossa lição fala de algumas, eu trouxe mais outras aqui. Ele é um livro que tem, pelo menos, Lamentação, tem 60 salmos sobre lamentação, ação de graça e louvor, mais de 30. Hinos tem 18, messiânico trata do Messias, né? Jesus falou que o Salmos fala dele, nós lemos no texto principal. Tem 15 salmos que falam diretamente a Jesus. Tem um litúrgico, tem os reais, que trabalha falando dos reis, também de Davi, né? Que tipifica Jesus. Sabedoria, tem um livro de história, conta a história de Israel. Adoração, confiança, são 5, cântico de Sião, louvor à lei, proteção, oração pela vitória na batalha, didático, são 15 salmos, e doxologia, que é o último salmo que fecha ali o saltério. Então, essas são mais ou menos as divisões dos salmos na sua classe literária. Então, ele trata de todos esses assuntos aqui. Presta atenção, se você quiser fazer uma pregação, né, a cada domingo, por exemplo, você poderia estar pregando todos esses. Aqui nós temos 16 temas de pregação, ou seja, daria aqui 16 estudos bíblicos bem robusto, bem recheado, com muito conteúdo, porque isso tudo só dentro do livro de Salmos, né? Vamos mais um pouquinho aqui. O propósito do livro de Salmos. O propósito do livro é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana. Ele presta muito bem a devoções particulares e é extremamente rico em lições espirituais. É uma Bíblia em miniatura e ocupa 10% de todo o Antigo Testamento. É uma coletânea devocional e litúrgica para todos os tempos. Lutero, né, que chama ela de uma Bíblia em miniatura, porque ele viu no livro de Salmos tudo que a Bíblia fala, ele conseguiu encontrar algo relacionado ao livro de Salmos. Então ele fala que é como se fosse uma Bíblia em miniatura, como nós falamos também do livro do Evangelho de João, que seria o Novo Testamento em miniatura, né? Os evangelhos, porque cada capítulo aponta Cristo de uma maneira, né, de um jeito, fazendo uma comparação. Então como se fosse a maior coletânea que existe. 10% do Antigo Testamento é composta por ele, né? Se tratando de um livro, ele é o maior livro, que ele tem 150 salmos, alguns salmos bem grandes, né? Então ele tem um espaço, ele ocupa um espaço muito grande na literatura, né, no Velho Testamento. As principais temas do Salmo: Deus, o Criador e Sustentador. O livro de Salmos é onde mais vemos a magnitude do poder de Deus como Criador do universo e sustentador. Ele nos mostra a glória de Deus, a sua consciência, onipresença e onipotência. Então, o livro de Salmos é aquele que mais mostra a soberania de Deus, né? Através das lamentações, das orações, dos louvores, é o que mais demonstra isso, né? Diferente de alguns livros históricos, que conta história, que conta fatos relatados, né, ali. Mas o livro de Salmos, ele traz em todo o seu bojo uma visão geral da teologia, uma visão geral, né, messiânica, uma visão geral do Espírito Santo, uma visão geral do homem em relação ao homem e Deus, né, em relação ao homem e consigo mesmo, em relação à sua adoração, em relação à graça, né, que trabalha sobre a graça, em relação à justiça de Deus. Ele tem todos os temas possíveis para que o homem possa seguir
o caminho certo. Por isso o Salmo 119, por exemplo, né, ele tem só uma divisão das letras hebraicas do alfabeto hebraico, dividido em 22, né, um acróstico, e ali cada porção de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, trazendo ali todo fechamento da palavra de Deus. Todas elas começam com a palavra de Deus. Então é interessante a gente ver como que o livro de Salmo apresenta, né, a Deus como criador, como sustentador da humanidade, como aquele que está sempre conosco. Mostra ali como ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas, pode todas as coisas. É um livro excepcional. A realeza do Messias traz uma figura de Jesus como Rei da Glória em uma tipologia refletida em Davi, que é representado como um antítipo de Jesus Cristo, né? Mostra Davi como um rei justo e eterno, prometido a Israel. Então, o Davi ele é um antítipo de Cristo, quando ele, em alguns comentários, em algumas lamentações, né, inclusive os evangelhos até usam algumas citações de Davi, que ele estava falando em relação a ele mesmo, tipificando a Jesus, o antitipo de Jesus, né? E Jesus, o sofrimento, por exemplo, Davi, Salmo 22, né? É um tipo do sofrimento do Messias, assim como Isaías 53, né? Ele falava muitas vezes dele mesmo, mas ali refletia também no Messias. Então, ali mostra muito, né? Nós vemos lá atrás que tem pelo menos 15 salmos que apontam para o Messias, 15 salmos messiânicos, né? Então, ele mostra a realeza do Messias. A vida e devoção a Deus, como já comentado, o livro de Salmos é um livro que faz parte não só da vida devocional e litúrgica de Israel, mas também da vida da igreja. É uma mensagem atual para cada cristão. Esse livro nos ensina como acontece a verdadeira adoração a Deus em qualquer circunstância de nossas vidas. Então é um livro que ele tem mensagem, por isso que a gente falou aqui no início, que muitas vezes você está atribulado, né? O que você faz? Vou ler a Bíblia. Você vai para Salmos. Eu estou preocupado, estou ansioso. Vamos para Salmo. Estou feliz. Vamos para Salmo. Alguém fez aniversário, normalmente a gente cita Salmo. Então, assim, é um livro muito usado para momentos comemorativos, para momentos de necessidade, de escassez, momento de tristeza, momento de angústia, momento de ansiedade. A gente usa muito o Salmo. E tem gente que usa ele também como subterfúgio. Não tem nada para ler na hora que ganha uma oportunidade, abre a Bíblia e Salmo e lá sabe que ele tem tanta certeza que vai falar, que o Salmo vai falar com ele. Nós não temos essa mesma convicção, supondo, eu vou abrir a Bíblia aqui para Deus falar comigo, eu caio lá na genealogia, lá em Crônicas ou lá em Números, não vai falar nada comigo, mas o Salmo eu tenho certeza que onde eu abrir vai falar alguma coisa comigo. Então observa como ele é tão importante na nossa liturgia também. Qualquer crente que se preze, né, em momento de dificuldade, ele vai ganhar uma oportunidade dele na igreja para falar alguma coisa. Ele não lembra de nenhum versículo, ele vai para Salmos e ele sabe que o Salmo vai falar com ele. Então você vê que até para nós hoje ele é muito importante, assim como era na liturgia. Isso não é correto, né? Isso é uma desculpa para não ler Bíblia, né? Sempre que eu leio, mas infelizmente isso acontece, né? Isso mostrando que as pessoas acreditam tanto em Salmo que sabem, né? Igual eu falei, tem gente que chega na casa dele, a folha do Salmo 91 está até amarela, porque ele acha que aquele que ele abrir ali vai impedir que o mal caia sobre a casa dele. Isso não tem nada a ver, que ele na verdade se torna até uma idolatria, né? Outra hora você vai numa loja e compra um quadro escrito lá o Salmo 91 ou o Salmo 23, né? E coloca lá na sua casa. Isso não vai fazer essa idolatria, né? A Bíblia não é feita para colocar na parede. Ela é feita para estar no seu coração. Ela é feita para você estar alimentando dela. Não adianta eu escrever ela, né? E colocar ali porque não vai fazer efeito algum. Ela não é amuleto. A Bíblia não é amuleto para que você se confie nela e deixe ela fazer por conta própria. A Bíblia é um manual de instrução e nós, para que alcancemos as bênçãos que nela está, precisamos seguir os seus mandamentos, seguir a ordem que ela nos dá. Então nós vemos aqui que ela faz parte da verdadeira, não só da cultura hebraica, mas também no cristianismo. Nós temos aqui nesta lição, estudamos sobre o livro de Salmos em sua estrutura, mensagem e liturgia. Aprendemos que é um livro contemporâneo, nos trazendo lições preciosíssimas para a nossa vida cristã em nossa adoração a Deus. Então nós aprendemos aí, né, nessa primeira lição, estaremos estudando mais para frente, mais detalhado alguns outros livros, alguns salmos, né, com alguns temas mais focados, né, que nós fizemos a visão geral, e depois estaremos mais detalhando mais à frente. Mas o salmo, no geral,
ele é um livro que nos traz uma maneira muito gostosa, né, satisfatória de adorar a Deus. Ele nos mostra exemplos dos homens que fizeram certo, que adoraram de maneira certa. Também nos traz repreensão, nos traz lamentações, como estudamos lá atrás, mas é um livro que está fazendo, que faz parte da nossa liturgia, assim como faz parte da liturgia hebraica até hoje. Então a gente vê a importância desse livro, né? Quando eu falo esse livro, já explicamos, ele não é um livro, são 150 salmos, cada salmo escrito em uma época diferente e depois coletado e se transformou no que a Bíblia grega hoje chama de psalmos, né? A Bíblia grega chama de psalmo e na Bíblia hebraica é Mizmor ou Tehillim, né? Que seria a coletânea do Saltério. No mais, está aí mais uma lição, já introduzi no nosso trimestre e quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, que assistiu até o final. Muito obrigado pela oportunidade que você tem nos dado de poder estar participando. Quero pedir a você que ao estar visualizando esse vídeo, né, você que visualizou esse vídeo, foi até o final, dê o seu like para estar nos ajudando. Também compartilhe, né, com alguém que você conheça, algum professor, algum aluno, né, e também se inscreva, porque você se inscrevendo, você está nos ajudando também na divulgação deste canal. E se você tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta também nos comentários, que à medida do possível estaremos respondendo às suas perguntas. No mais, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Que Deus possa abençoar. Te espero na lição de número 2, se Deus quiser. E quero pedir a você que ao visualizar esse vídeo, assista também o de adultos, né? Visualize ali para que você esteja sabendo, entendendo também sobre a família. Estamos falando sobre família, né? Então, nada melhor do que você entender de família e aplicar esse salmo à sua família. Então podemos fazer um relacionamento forte aí entre a lição de adulto e a lição de jovens, que é esta lição aqui. Quero agradecer a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.